Fala, meu povo, como é que vocês estão? É a primeira vez que eu estou aparecendo por aqui. Me chamo Lucas, sou proprietário dessa empresa maravilhosa que é a Loop e quero mostrar para vocês como é que funciona isso aqui, como começou isso aqui, como foi a minha história, como eu fiz para chegar nesse nível. E eu tenho certeza que vocês vão se sentir motivados, vão aprender muito comigo aí nessa nossa jornada pelo YouTube, né? Só quero te dizer que releva aí qualquer erro, tá? É o meu primeiro vídeo, eu tô aqui assim, caindo de paraquedas. Eu não me preparei para esse vídeo, eu só decidi gravar. E sinceramente, eu sentia muita vontade de fazer isso, velho. Caramba, eu gosto muito de conversar com pessoas. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de motivar as pessoas. E eu não tô fazendo isso simplesmente na plataforma que mais me possibilita exponenciabilidade. Essa palavra existe? Se não existir, eu criei agora. Mas galera, como foi que começou isso? Aproximadamente 8 anos atrás, quando eu tinha 17 anos, eu cheguei em 3 amigos e dei a ideia de abrir uma pizzaria. Eu era um jovem meio indignado, galera. Na época eu tinha 15 anos, eu era assim muito revoltado com as minhas condições. Eu venho de família humilde, minha mãe é funcionária pública, eu nunca passei fome, mas também nunca fui nenhum playboy, eu nunca pude esbanjar muito na minha vida. E eu sempre fui muito indignado com a minha situação, sabe? Às vezes eu queria ter as coisas, eu não podia ter. Às vezes eu queria sair com os amigos, eu não podia sair. Às vezes eu queria, sei lá, ter uma Trax, na época era Trax, não sei se na sua região a Trax deu aquela explosão, mas na minha aqui, nossa, a Trax estourou, galera. E assim, era uma meta grande pra mim, ter pelo menos o que subir em cima e andar, tá entendendo? E foi uma coisa que não acontecia, não fazia parte da minha realidade. E quando eu tinha 15 anos, eu fui até uma pizzaria, eu tava voltando do colégio e eu disse, caramba, eu vou naquela pizzaria pedir uma oportunidade. Quando eu cheguei lá na pizzaria, o cara disse, bicho, tem vaga não, viu, velho, tem vaga não, no momento a gente não tá precisando, até porque essa pizzaria também tava começando, sabe? E eu disse, bicho, beleza, mas se surgir alguma coisa, velho, entra em contato comigo. E eu lembro que eu fui pra casa da minha namorada e eu disse a ela, caramba, será que eu devo me oferecer pra ir de graça? Galera, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, com toda certeza. E nossa, foi mágico aquilo, velho, foi mágico aquilo, porque o cara disse, vem-te embora, velho. E eu fui do jeito que eu tava, galera. Eu lembro que eu estudava em colégio integral e nesse dia eu almocei na casa da minha namorada. Eu morava mais ou menos uns 10 km da casa dela e eu disse, caramba, velho, eu vou fazer isso, e fiz. E o cara me chamou, galera, e eu fui de sandália mesmo trabalhar. E no primeiro dia eu já vi que aquilo, pô, era familiar, eu já entendia daquilo, sabe? E as coisas foram acontecendo, né? Eu passei aproximadamente 1 ano nessa pizzaria, eu peguei muita experiência. Pizzaria, hamburgueria, barbearia é muito uma profissão porta de entrada, né? Vocês concordam? O cara que é jovem, velho, ele quer fazer um dinheiro, não vai faltar oportunidade se ele quiser trabalhar em pizzaria, hamburgueria e barbearia. E motoboy. É outra coisa também, com toda certeza. E eu fui, cara, passei 1 ano nessa pizzaria e eu era muito molecão, sabe? Mas eu era muito esforçado, galera. Eu tinha 15 anos, eu tava começando a minha vida profissional ainda. E eu disse, cara, depois de 1 ano, né? Eu disse, cara, depois de uma situação lá, eu lembro como se fosse hoje, galera. Era uma quinta-feira, eu trabalhei feito um condenado. Quem é do ramo de alimentação vai entender o que eu tô falando. Eu basicamente tava dando conta da montagem das pizzas e da finalização das pizzas, tá ligado? Então isso é pancada, quando não se tem uma cozinha bem desenhada, uma logística bem definida. Para isso acontecer com excelência, galera, é tenso. E resultado, não tinha isso e aconteceu isso. Foi bem tenso nesse dia, mas eu dei o meu melhor. E no dia seguinte, o gerente compartilhou com o dono de que eu tinha dado trabalho nesse dia. Eu simplesmente cheguei no dono e disse, bicho, muito obrigado pela oportunidade, gratidão, mas eu vou seguir o meu caminho. E foi assim, galera, essa sim foi a melhor decisão da minha vida. Eu simplesmente, depois que eu saí de lá, eu cheguei a ir para uma hamburgueria ainda da cidade aqui, mas não passei tanto tempo, só foi mesmo trabalhando de freelancer final de semana nessa hamburgueria, como montador de hambúrguer. E galera, pasmem, certo dia eu estudava em colégio público, como eu já falei, eu cursava o 3º ano, eu cheguei em 3 amigos e disse, bicho, eu quero abrir uma pizzaria, velho. Vocês acreditam? Vocês acreditam nessa ideia? Eu tenho experiência, vamos fazer esse negócio acontecer?
E esses caras aceitaram, galera. O Pedro, o Vinícius e o Dudu. Eu sou o Lucas. E esses 4 cabeças criaram a Lupeduve, que foi um sucesso magnífico na cidade e que hoje se transformou em Lupe. Essa pizzaria linda que em plena quarta-feira está com mesas esgotadas e com fila de espera. Enquanto eu gravo esse vídeo, as coisas estão acontecendo aqui. Eu acho que é um sonho de todo empreendedor, né? Mas eu não vou deixar de gravar esse vídeo, galera, porque eu tô com muita vontade de conversar com vocês. Eu tava com muita vontade de compartilhar essa história, beleza? Então, fica no vídeo, clica nesse gostei aí, galera, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar demais de me conhecer, gostar demais de conhecer a metodologia da minha empresa e como a gente faz para se destacar no mercado tão competitivo. Mas voltando para o início. Cheguei nesses caras, eles aceitaram a ideia e a gente criou a Lupeduve. O Pedro nem começou. O Dudu, o Lucas e o Vinícius iniciaram com um capital de R$200, galera. A gente começou essa pizzaria com R$200 em situação precária. A gente não tinha nenhuma pá de pizza para tirar a pizza do forno. E assim, sinceramente, a gente começou com um padrão de pizza, galera, bem fraco, assim. A gente não tinha dinheiro para comprar insumos de qualidade. Eu queria muito trabalhar com catupiry original, com creme cheese polengue, com uma massa de produção própria, mas isso não acontecia, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para comprar uma masseira, entendeu? Para comprar uma batedeira, para comprar embalagem personalizada, para comprar insumos de qualidade. A gente não tinha, galera. A gente começou com 600 conto e o forno que a gente comprou, vou até colocar aqui na tela, editora, coloca aqui o forno que a gente comprou para começar. Foi esse aqui, ó, um forno Fischer, galera, branquinho desse jeito, que a gente chegou a ter 4. A demanda cresceu tanto que a gente chegou a ter 4. E o que é que a gente fazia? Basicamente eu comprava a massa pré-assada de um cara, recheava com um recheio feito por mim, com a receita da minha mãe de um frango inicialmente, molho de tomate de produção minha, a gente tinha uma maquinazinha de fazer esse molho de tomate. E as coisas foram acontecendo, galera. Eu lembro que no começo a gente perdia muita pizza pelo fato de eu não ter pá. Eu simplesmente pegava com 2 luvas de cozinha assim, tirava a pizza de cima da forma de alumínio, né? Aquela forma de alumínio, vocês estão ligados? Uma forma de alumínio, eu tirava a pizza de cima dessa forma, galera. E muitas vezes eu perdia um dinheiro, a pizza se bagunçava todinha quando eu ia soltar na caixa. Eu perdi um dinheiro que eu nem poderia perder, porque não tinha para repor, entendeu? Basicamente, nos 2 primeiros anos desse negócio aqui, galera, a gente nem viu todo o dinheiro, foi somente faturar, reinvestir, faturar, lucrou, reinveste. E foi dessa maneira, dessa maneira até hoje, sinceramente. A gente investe muito, inclusive desse lado aqui está acontecendo uma expansão, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Mas a gente vai dobrar de tamanho nos próximos dias e é claro que eu vou compartilhar com vocês todo esse percurso aí. Mas hoje eu quero falar sobre o passado, né? Sobre o passado e das coisas que, na minha opinião, foram essenciais para a gente chegar nesse nível. E assim, galera, como eu falei para vocês, foi um início bem precário. A gente não tinha ferramentas, mas com as ferramentas que a gente tinha, a gente simplesmente arregaçava a manga e fazia acontecer, entendeu? E lá em 2017 nós iniciamos essa pizzaria, vendendo inicialmente a amigos, com promoções loucas. Eu lembro que a gente fazia 2 pizzas por 50, com refrigerante e entrega inclusa. Eu acho que naquele tempo a pandemia era antes, claro, com certeza era antes da pandemia, e os preços das coisas eram mais normais. Eu lembro que quilo da mussarela a gente conseguia achar por R$15, hoje é R$34, R$35, entendeu? Então, hoje é outra realidade, né, de pizzaria. Então naquele tempo a gente conseguia fazer essas loucuras que na cabeça da gente fazia sentido, porque sinceramente a gente não sabia fazer uma DRE, a gente não sabia o que era custo fixo, a gente não sabia o que era custo variável, a gente não sabia o que era margem de contribuição, a gente não sabia o que era CMV, a gente não sabia de nada disso, mas a gente tinha força de vontade e não existia isso. Simplesmente, enquanto a galera tava curtindo aí, pegando mulher e vivendo a vida, a gente tava dentro de uma cozinha de pizzaria, galera, batalhando, fazendo acontecer, entendeu? E olha o resultado disso hoje, entendeu? Olha o resultado disso hoje. Então, assim, foi muita luta, Eu queria lembrar momentos chaves aqui, vou tentar passar pra vocês esses momentos chaves, mas é muita coisa, galera, é muita coisa. Mas eu me recordo bem quando a gente comprou a nossa primeira freezer. A gente comprou a nossa primeira freezer à vista. Lembro que foi no Magazine Luiza. Nossa, foi uma conquista muito grande, galera, porque a gente dividia a geladeira da mãe do meu sócio entre a pizzaria e a casa dela. Era metade da geladeira para a pizzaria, metade da geladeira para a mãe do meu sócio, entendeu?
Imagina aí a dificuldade. Para pra pensar, na sua casa hoje, do nada abrir uma pizzaria aí e na sua geladeira tem insumo pra pizzaria e pra sua vida pessoal. Era isso que acontecia lá na casa da mãe do meu sócio. Valeu, Matheus, obrigado. Valeu. E era dessa forma, galera. E a gente era muito informal, não tinha nenhuma pia pra lavar a mão. Nossa, era muito precário. Vou tentar pegar algumas fotos pra deixar esse vídeo melhor. Mas basicamente era isso que acontecia, galera. Era assim, uma loucura. E só o tempo mesmo, só vivendo todas essas fases pra gente valorizar o momento atual, né? Pra gente valorizar esse momento de hoje. Porque hoje em dia o problema não é mais... sinceramente, galera, o problema não é mais dinheiro, entendeu? O problema não é mais um salão que a gente não tem para atender as pessoas aqui em nossa casa. O problema não é mais uma pá de pizza. O problema não é mais insumos que a gente não tem dinheiro para comprar de qualidade, entendeu? Hoje os problemas são outros, mas nada comparado ao que a gente viveu lá no início. Então, assim... A mensagem que eu tenho para deixar para vocês aqui hoje é que, galera, acreditem nos seus sonhos, velho, porque, sinceramente, o que diferencia você de mim é só a disciplina mesmo, a constância, entendeu? De fazer aquilo que você acredita que vai dar certo, repetidas vezes. Porque você pode ser excelente o quanto você imaginar, galera, mas se você for indisciplinado, se você for inconsistente, você não vai chegar a lugar nenhum, velho. Não tem fórmula mágica, galera, não tem fórmula mágica. Se você fizer algo bem feito, com amor, você vai atingir os seus objetivos, velho. Você precisa entender isso, cara. E eu falo isso pra você, reforçando isso pra mim. Eu sou jovem, eu tenho 25 anos. Eu sou da geração Z, velho. Então, assim, minha cabeça é, ansiedade, uma série de coisas, entendeu? Mas eu tenho foco, galera. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu vou chegar. E... eu não paro, entendeu? Independente se eu tô mal. Pra ser sincero, antes de gravar esse vídeo, galera, quase que eu não vinha pra cá. Quase que eu ficava em casa e eu disse, caramba, velho, eu coloquei na minha agenda pra gravar esse vídeo, como assim eu não vou gravar? Entendeu? E hoje eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês e compartilhando essa história linda, velho, que é só o começo. Quando eu começar a mostrar os conteúdos técnicos aqui e como a gente fez realmente pra chegar aqui, vocês vão ficar loucos, galera. Vocês vão aprender muito comigo, entendeu? Porque eu tenho certeza que na internet não tem nenhum curso que passe de maneira mais fidedigna, que passe de maneira mais real o que eu vou passar para vocês nesse canal do YouTube. Então sejam muito bem-vindos, é um prazer compartilhar isso aqui com vocês, tá? Vou compartilhar também a expansão dessa obra. O que vocês estão vendo aqui não é 1% de onde a gente vai chegar, tá certo? E eu decidi estar compartilhando isso aqui no YouTube porque é uma forma também de eu estar registrando isso aqui. Beleza? Eu tenho que fazer isso, cara. Eu tenho que fazer isso. É muito conhecimento, é muita experiência retida. E, cara, quanto mais a gente compartilha com os outros, quanto mais a gente fala sobre o que a gente sabe para os outros, mais a gente aprende, né? Então, hoje é quarta-feira, hoje é dia 15. Hoje a gente tá com capacidade máxima aqui, salão lotado, com fila de espera. E nesse momento a gente está trabalhando com um modelo de pizzaria que basicamente muitas não querem trabalhar, que é rodízio. E hoje a gente está com aproximadamente 98 a 110 rodízios. Nossa, uma aguinha aqui, galera, para dar uma aliviada. E a gente está trabalhando de maneira muito fluida, entendeu? Com um padrão de pizza assim, galera, mesmo. Como eu falei pra vocês, era uma meta muito grande a gente trabalhar com insumos de qualidade. E hoje a gente trabalha com esses insumos. Eu trabalho com tirolês, eu trabalho com catupiry original, eu trabalho com polengue, eu trabalho com pizza de salmão inclusa no rodízio, entendeu? Então, assim, hoje a gente tá aqui, por incrível que pareça, muito barato, galera, o rodízio, R$ 64,90, os últimos dias desse preço, inclusive, R$ 64,90, com bebidas inclusas, e a gente não cobra 10% aqui no nosso atendimento presencial. Então, assim, praticamente, galera, dando, entendeu? A gente passou por diversas fases na nossa empresa, onde a gente já foi a pizza mais cara da cidade, já foi a mais barata, e hoje a gente está no nível do mercado, né? A gente está no nível do mercado ali, e foi dessa maneira que a gente conseguiu escalar. Então, é isso. Eu queria apresentar inicialmente essa empresa para vocês. Eu garanto que nos próximos vídeos aí a gente vai aprender muita coisa juntos, a gente vai conversar bastante. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like,
Se inscreve nesse canal se você é empresário, se você é empreendedor de qualquer ramo, porque o meu intuito aqui é mostrar como você vai crescer, como você vai evoluir, não só no segmento alimentício, e sim na vida. Eu acho que o meu grande objetivo é esse, é influenciar jovens para que eles sejam mais criativos, para que eles sejam diferentes, para que eles saiam da manada, entendeu? Para que eles saiam da corrida dos ratos. Então é isso, meu muito obrigado por assistir até aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada bacana entre você e eu aqui, beleza? Me chamo Lucas, muito prazer. Vamos!